Olá, pessoas! Saudações, professor Sérgio Bode aqui. A gente vai começar a nossa segunda semana de videoaulas de quarentena. A gente teve duas semana passada, relativas à nossa quarta-feira, né, que foram Química C e Química D. A gente vai começar essa segunda semana de videoaulas de quarentena com a Química B. A Química B, a gente já estudou a primeira apostila inteira. A gente já resolveu exercícios, já vimos a matéria. A gente vai começar agora a apostila 2. Então a gente vai lá para a aula 5 da Química B, que é sobre transformações gasosas, e aí a gente começa esse estudo agora. Só lembrando vocês, ou aliás, avisando vocês, que esse conteúdo, estudo de gases, ele vai se estender a apostila 2 inteira para a Química B. Então a gente vai estudar gases na aula 5, na aula 6, na aula 7 e na aula 8 da Química B. É um conteúdo que é bastantíssimo importante para a prova de vestibular, é bom que você saiba. É um assunto bem popular, um assunto bem quisto em provas. Bem, a gente vai começar estudando então os gases através de suas características principais. Quais são? Os gases, eles se expandem com muita facilidade. Eles têm uma alta expansibilidade. Essa facilidade de expandir e essa característica de ser expansível faz com que, num ambiente, eles ocupem sempre o volume inteiro em que o ambiente é condicionado. Por exemplo, se você coloca um gás dentro de um vidrinho, ele vai se expandir ocupando o volume total do vidrinho. Se você coloca um gás dentro de uma sala, ele vai se expandir ocupando o volume total da sala. Então, se a gente estoura uma bexiga de gás hidrogênio, esse hidrogênio vai se espalhar pela sala inteira, ocupando todo o volume da sala. Essa é uma característica importante de saber quando o exercício te dá as dimensões de uma sala. Ele não fala quanto que o gás ocupa de volume, mas ele te fala as dimensões para você calcular o volume de uma sala em que o gás se encontra dentro. Aí você vai lá, calcula o volume da sala e você diz que é o mesmo volume do gás, porque ele se expandiu e ocupou o volume inteiro do recipiente. Outra informação importante é que os gases, quando se misturam, eles sempre formam soluções, eles formam sempre misturas homogêneas. Tá? Então se tem lá um gás A, um gás B e um gás C, se você colocar os três no mesmo recipiente, eles vão acabar formando uma mistura homogênea, eles formam uma solução. Tá? Eles não ficam cada um em um canto, eles se misturam sempre, ok? Os gases entre si têm muita miscibilidade, são muito solúveis entre si, ok? Se misturam facilmente. Outra característica dos gases, para a gente começar, isso tudo tem na página 1 da apostila, tá? Se você tiver com a apostila aberta na página 1 da Química B, da segunda apostila, tudo isso que eu estou falando está escrito lá de alguma forma, ok? Então você pode ir pontuando, você pode ir circulando coisas que você acha importante, você pode ir grifando, enfim, você que sabe. Mas acompanhe pela apostila, vai ser bem proveitoso. Uma outra característica importante dos gases é a sua baixa densidade. Então, se você colocar um gás e um líquido para comparar as densidades dos dois, normalmente é muito comum, bastante comum inclusive, que o gás tenha uma densidade menor que a do líquido. Tanto que se você colocar ar e água em um pote, a água vai ficar embaixo porque ela é mais densa, o ar vai ficar em cima porque ele é menos denso. Então os gases, eles, além de se expandirem, se misturarem muito bem, eles têm baixa densidade. Essa é uma outra característica deles, beleza? E a gente pode comprimir um gás com facilidade. Se você pegar, por exemplo, as mãos e apertar uma bexiga, você consegue fazer com que o gás que está dentro da bexiga ocupe um volume um pouquinho menor, se você fizer uma pressão sobre ele, se você apertar esse gás. Tá? Então você consegue, através da pressão, mudar o volume de um gás com facilidade. Essa é uma propriedade bacana, a compressibilidade dos gases. Okay? Agora a gente vai começar os estudos de gases que parecem mais com os exercícios que a gente vai resolver. Tá? A gente vai estudar as três variáveis de estado de um gás. São três... o que quer dizer variável nesse contexto? Variável quer dizer uma grandeza, algo que você pode medir e que varia dependendo do contexto. Para os gases, as três variáveis de estado são pressão, volume e temperatura. Então os exercícios dessa aula, assim como da próxima aula, vão sempre mexer lá com um desses três pelo menos, pressão, volume e temperatura. Então para a gente começar os estudos de gases, mais propriamente ditos, a gente vai acabar estudando cada um desses três separadamente, bem rapidinho, dando um resumo aí do que vocês já viram na sua carreira estudantil. Começando com a pressão, a primeira das três variáveis de estado nessa aula, ela quer dizer o quê? O que é pressão? Nesse contexto de gases, a pressão ela é o resultado dos choques, das colisões que as partículas, os átomos, as moléculas de gás acabam fazendo na parede de um recipiente. Por exemplo, você tem uma bexiga. A bexiga ela tem uma pressão interna de gás. De onde vem essa pressão que o gás exerce?
As moléculas, as partículas de gás, elas acabam, por causa do seu movimento caótico, agitado, porque sim, as moléculas de um gás estão sempre em movimento caótico, elas estão cada uma para um lado, uma loucura. Essas moléculas de gás batendo na superfície de um balão, por exemplo, as moléculas internas do gás, né, elas vão acabar proporcionando ali na superfície uma pressão e essa pressão pode ser quantificada. A gente vai calcular essa pressão. Quais são as unidades de medida para pressão? Bem, a mais comum de aparecer em exercícios é ATM. O que é a ATM? A ATM é a pressão equivalente à pressão atmosférica que o ar exerce a nível do mar. E o que é a pressão atmosférica? A pressão atmosférica é o resultado de todo o peso de ar que existe acima da sua cabeça até chegar no topo da atmosfera. Como tem bastante ar acima da sua cabeça, você deve ter essa noção, esse ar todo, por mais que seja bem leve, acaba pressionando o seu corpo e essa pressão a gente chama de pressão atmosférica. A nível do mar, a pressão atmosférica é sempre igual, porque o nível do mar é uma constante para todo o globo, né? Você pega lá o nível do mar lá na Inglaterra, o nível do mar no Japão, o nível do mar nos Estados Unidos, o nível do mar no Brasil, você acaba tendo ali a mesma altitude, tá? E aí, como a pressão atmosférica ela depende da altitude, quanto mais alto você se encontra, quanto maior a altitude com a qual você se encontra no planeta, por exemplo, no pico de um morro, concorde comigo que se você está acima de um morro, você está muito mais próximo do final da atmosfera do que se você estiver a nível do mar. Então, quanto mais você tem uma altitude maior, quanto mais você sobe numa montanha, por exemplo, menor vai ficando a quantidade de ar acima da sua cabeça, e aí a pressão atmosférica acaba ficando menor. Tá? Então, a maior pressão atmosférica que a gente tem normalmente é a pressão atmosférica a nível do mar. E ela tem um valor. A gente fala que ela tem o valor de 1 atm. Tá? Então a pressão atmosférica ao nível do mar é a pressão de 1 atm. Ah, mas se a gente estiver em cima de uma montanha, aí vai ser menor que 1. Tá? Vai ser 0, alguma coisa, 0,9, 0,8. Tá? Quanto maior a altitude que você tem, você vai ter lá uma pressão atmosférica maior. A nível do mar ela vale 1 atm. Ok? Então atm é uma medida é uma unidade de medida para pressão. E a gente vai utilizar bastante em exercícios. A outra unidade bastante comum de aparecer em exercícios é milímetros de mercúrio. O que isso quer dizer? Qual que é o sentido dessa unidade para pressão? Imagine que você tem uma piscina toda preenchida de mercúrio. Mercúrio é um metal líquido, tá? Ele tem uma densidade bem alta, bem pesado. Se você tentar mergulhar nessa piscina, assim como mergulhar na água, por exemplo, você vai conseguir, né, com algum esforço ali, mergulhar nessa piscina de mercúrio. E quanto mais profundo você estiver, quanto mais profundamente você mergulhar, maior vai ser o peso de mercúrio que vai estar acima da sua cabeça. Ele vai fazer pressão no seu corpo também, né? Quanto que a gente precisa afundar numa piscina de mercúrio para que a gente tenha a mesma pressão que a pressão atmosférica? Para que o mercúrio faça a mesma pressão na gente que a atmosfera faz na gente. Quanto de mercúrio eu preciso ter acima da minha cabeça numa piscina para eu poder ter a mesma pressão? A resposta é 76 centímetros, ou, mais comumente usado, 760 milímetros de mercúrio. Okay? Se eu afundar, então, numa piscina de mercúrio 76 centímetros, esses 76 centímetros de mercúrio vão fazer a mesma pressão que a atmosfera faz normalmente a nível do mar. Okay? Então quer dizer que 1 atm é a mesma coisa que 760 milímetros de mercúrio, ou ainda 76 centímetros de mercúrio, dá na mesma. Okay? Essa conclusão ela foi obtida na história por um camarada chamado Evangelista Torricelli. E em homenagem a ele, milímetros de mercúrio acabam sendo nomeados também como Thor, T-O-R-R, Thor. Esse Thor é o quê? É só um outro nome para milímetros de mercúrio. Tá? 760 milímetros de mercúrio é a mesma coisa que 760 Thor. Ok? Por quê? Por causa do Torricelli, que fez o experimento com a coluna de mercúrio. Bem, isso é sobre pressão, tá? A gente vai ver que nos exercícios é bem tranquilo trabalhar com isso. Volume. Volume é o quê? Bom, volume, no caso dos gases, vai ser o tamanho do recipiente em que o gás se encontra. Tá? Quanto maior for o recipiente, maior vai ser o volume que o gás ocupa. De volume a gente conversou já no começo do ano, um pouquinho, mas eu vou retomar essa discussão, que é, quais são as unidades para volume que a gente comumente usa na química, na física? São elas litro, mililitro, que é ml, centímetros cúbicos, metros
cúbico. São as mais comuns, tá? Quais são as relações entre elas? Bem, 1 litro é uma unidade que você tem facilmente em casa. Não sei se você já teve aqueles potinhos de medida para fazer receita. Eu tenho aqui em casa. Eles têm lá 500 ml, por exemplo. 1000 ml, por exemplo. 1 litro, então um recipiente de 1 litro, está escrito lá 1 litro, 1L. Quais são as relações entre ml e litro? Bom, essa é tranquila. 1 litro é a mesma coisa que 1000 ml, 1000 mililitros, ok? Então, 1000 mililitros e 1 litro é a mesma coisa. Isso quer dizer, então, que meio litro é 500 ml, ok? Existe uma outra forma de dizer ml, é um outro símbolo, tá, para a mesma quantidade, que é centímetro cúbico, ok? 1 ml e 1 centímetro cúbico é a mesma coisa. Então, eu posso dizer que 1 litro tem 1000 ml. Assim como eu posso dizer que 1 litro tem 1000 centímetros cúbicos de volume, ok? Agora, metro cúbico também pode aparecer. Inclusive, essa é a unidade padrão no Sistema Internacional de Medidas, metro cúbico. E aí, quantos litros cabem dentro de um metro cúbico? Um metro cúbico cabe em 1000 litros. Tá? 1 metro cúbico cabe em 1000 litros. Então, 1 metro cúbico é o tamanho de água que cabe naquela piscina de 1000 litros. Tá? Tem uma fotinho aí, você tem uma noção de quanto que é um metro cúbico. Tá? 1 metro cúbico são 1000 litros. 1 litro são 1000 ml, ou 1000 centímetros cúbicos. Dá na mesma, ok? Agora, a terceira das variáveis de estado é a temperatura. A temperatura a gente mede, na maioria dos países, em graus Celsius. Nos Estados Unidos, na Inglaterra e países de colonização inglesa, eles não usam graus Celsius, eles usam graus Fahrenheit, que é uma outra lógica para a temperatura e que a gente não vai trabalhar nessa aula, porque isso é tarefa da física e vai ter uma aula, pelo menos uma, só para estudar essas unidades de temperatura. Tá? É bacana você saber que existe grau Celsius e que esse grau Celsius ele é tomado como padrão ali para 0 graus Celsius. É a temperatura em que a água pura congela, e 100 graus Celsius é a temperatura em que a água pura entra em ebulição, que ela ferve. Tá? 0 graus Celsius a água congela, 100 graus Celsius a água ferve. Isso ao nível do mar, ok? Pressão de 1 atm. E Kelvin? Porque tem ali no livro-texto, tem Kelvin escrito. Kelvin é uma unidade para temperatura? É uma unidade para temperatura. A gente vai usar? A gente só vai usar ela. A gente não vai usar, não pode de jeito nenhum usar graus Celsius no estudo de gases. Por quê? Porque essa unidade Kelvin ela é que mais condiz com a definição de temperatura, que é uma medida ali que tem a ver com o grau de agitação das partículas de um corpo. Quanto mais agitadas as partículas, as moléculas de um corpo estiverem nos seus movimentos de vibração, maior vai ser a temperatura de um corpo. Então, essa unidade de medida Kelvin é dessas todas que a gente pode ter, a que se aproxima mais da definição de temperatura. E para os gases isso vai fazer total diferença. Tá? Nessas equações que a gente vai estudar, nessa apostila 2 da Química B, se você usar graus Celsius em qualquer momento, você errou. Se você usar graus Fahrenheit em qualquer momento, você errou. E aí como é que faz para passar uma leitura em graus Celsius para uma leitura em Kelvin? Existe uma equação matemática que é bem fácil. Qualquer temperatura que você tiver em graus Celsius, para você conseguir a mesma temperatura em Kelvin, né, a medida em Kelvin, basta você pegar esse valor em graus Celsius e somar 273,15 unidades a esse valor. Aproximado aqui, a gente não vai precisar desse 0,15, a gente vai colocar direto nos exercícios 273. Então, 0 graus Celsius é a mesma coisa que 273 Kelvin. 10 graus Celsius é a mesma coisa que 283. Basta somar, né? 273, 283 Kelvin. 27 graus Celsius, 300 Kelvin. 100 graus Celsius, 373 Kelvin. 127 graus Celsius, 400 Kelvin. Então, se você tiver qualquer valor em graus Celsius e colocar nas equações de hoje, você errou. Se você colocar em Kelvin, já é um bom começo. Você pode acertar se você fizer o resto certo. Tá? Então, agora que a gente viu as grandezas de estado, a gente vai falar um pouco sobre as transformações que o gás pode sofrer. O que são transformações do gás? Transformação em um gás vai ser qualquer ação que mexa com uma dessas três coisas. Ou mexeu na temperatura, ou mexeu no volume que o gás ocupa, ou na pressão em que ele está submetido. Mexeu em qualquer uma dessas três coisas, pressão, volume ou temperatura, você fez uma transformação gasosa. Ok? Então, se eu pegar um gás, por exemplo, e aquecer esse gás, pronto, eu já transformei esse gás, eu tenho uma transformação gasosa aí. Qualquer uma dessas três variáveis de estado que for mudada, né, o valor dela muda em algum contexto, você tem uma transformação gasosa. Quais são os tipos de transformação gasosa?
Bem, vou seguir aqui uma ordem qualquer, não tem por que falar um antes do outro, mas eu vou acabar falando a primeira delas com uma transformação chamada isovolumétrica, também chamada de isométrica, também chamada de isocórica. Existem esses três nomes para ela, tá? Isovolumétrica, isométrica e isocórica. O que essa transformação é? É uma transformação em que o volume continua o mesmo. O volume não muda, só muda as outras duas variáveis de estado. Então só vai mudar pressão e temperatura, tá? Se o volume não mudar, e que situação que o volume não muda? Por exemplo, você faz uma transformação do gás em um recipiente que tem uma tampa. Está um recipiente tampado, ele não vai ter um volume mudando, porque ele está tampado, está fechado. Então o gás ali dentro não vai fugir, não vai se expandir, ele está ocupando o volume do recipiente. Então se for feita uma transformação num recipiente fechado, você aqueceu um gás, mas ele está dentro de um copo com tampa. Pronto, você tem uma transformação isovolumétrica, ou isométrica, ou isocórica, ok? Um outro tipo de transformação que existe, uma transformação chamada isobárica, uma transformação em que não mude a pressão do gás. Por exemplo, você tem um gás livre ali ao nível do mar, e você vai esquentar esse gás. Ele vai acabar mudando o seu volume, mudando a temperatura, mas você fez isso na pressão atmosférica, na pressão ambiente, e a pressão atmosférica não mudou. Ela continua a mesma, porque você está no mesmo lugar, então acabou que a pressão não mudou, só mudou as outras duas, né, volume e temperatura. Você tem uma transformação chamada isobárica. Tá? Isobárica é a transformação em que a pressão não muda, só as outras duas. E aí, um terceiro tipo é em que a temperatura não mude. Uma transformação isotérmica. A transformação isotérmica é uma transformação do gás em que a temperatura não muda. Vai mudar o que só? Volume e pressão. Ok? Volume e pressão. Então, quando a temperatura não muda, isotérmica. E se tudo mudar? Volume mudar, temperatura mudar e pressão mudar também. Você tem uma transformação chamada politrópica. Transformação politrópica é qualquer transformação que mexa ao mesmo tempo volume, temperatura e pressão. Tá? Mexeu nos três ao mesmo tempo, transformação politrópica. Okay? E agora a gente vai para a parte mais importante, digamos assim, mais aplicável dessa aula, que é o que tem no título, que são as leis para os gases, tá? Leis físicas para os gases. São três que a gente vai ver. A lei de Boyle e Mariotti e as duas leis de Charles e Gay-Lussac. Tá? Elas envolvem pressão, volume e temperatura, elas envolvem essas transformações que a gente acabou de falar sobre. Tá? Transformações isobárica, isovolumétrica, isotérmica, politrópica, enfim. A primeira delas, que está na sequência da apostila, é a página 2, daí se quiser dar uma olhada lá, pode mudar a página já. A lei de Boyle e Mariotti é uma lei matemática que veio de experimentos que eles fizeram através de transformações isotérmicas. Tá? Então, se você não mexer na temperatura, como é que volume e pressão, que são as outras duas, né, que você vai acabar mexendo, se você não mexer na temperatura, como é que volume e pressão vão acabar se comportando? A conclusão que eles chegaram em laboratório é a conclusão de que pressão e volume são inversamente proporcionais, se for uma transformação isotérmica. Então, se você não mexer na temperatura, pressão e volume, como é que eles se relacionam? São duas grandezas que vão ser inversamente proporcionais. Quer dizer o quê? Que quando você aumentar a pressão num gás, você pressionou ele, ele vai acabar diminuindo o tamanho. Né? Então, aumentou a pressão, diminuiu o volume. E quando você diminuir a pressão, você pegou lá um gás e colocou ele no ambiente com uma pressão menor, ele vai acabar aumentando de volume. Então, aumentou a pressão, diminuiu o volume. Diminuiu a pressão, aumentou o volume. Tem um videozinho, que eu peguei um trecho de um vídeo no YouTube, tá? que ilustra um pouco isso. É uma câmara de vácuo, né, que a pressão está diminuindo. Está diminuindo bastante a pressão do ambiente, tem um boneco lá dentro. Esse boneco vai acabar inflando, o volume dele vai aumentar bastante. Por quê? Porque a pressão do ambiente está diminuindo. É uma evidência clara de que essa lei de Boyle e Mariotti ela funciona mesmo. Então, dá uma olhadinha aí no vídeo e a gente já volta. Lá vai. Parece uma bexiga gigante, cara. Ih, tá chegando a agulha. Será que vai... Como é que isso ficaria num gráfico? Um gráfico de pressão por volume. Um gráfico PV. Um gráfico pressão e volume, se essas grandezas, pressão e volume, são inversamente proporcionais, quando uma aumenta, a outra diminui, vai dar um gráfico decrescente. Vocês devem estar estudando já funções na matemática, se não me engano, na matemática A, inclusive. E aí devem ter visto gráficos, né, correlacionando duas grandezas, a x e y, e aí duas variáveis. Né? E aí esse gráfico inversamente proporcional está sendo mostrado aqui.
Tem na página 2 ali mesmo um gráfico desses, tá? Bem característico, ele tem sempre essa forma inversamente proporcional, ele está sempre decrescendo, assim, numa curva. Essa curva tem um nome especial, chama isoterma. O que é uma isoterma? É uma curva num gráfico que representa uma transformação isotérmica. Tá? Então esse gráfico ele vai ser sempre um gráfico de pressão por volume. Aí na apostila 2, na página 2, você tem pressão no eixo Y em ATM e volume em litros no eixo X. Tá? Quando você aumenta a pressão, o volume diminui. Quando você diminui a pressão, o volume aumenta. Tá? São inversamente proporcionais essas duas grandezas. A lei de Boyle-Mariotti ela acaba dando uma equação matemática para você, que é a que está aparecendo aqui. Pressão 1 vezes volume 1 igual a pressão 2 vezes volume 2. O que isso quer dizer? Você tem uma situação 1, que é a situação antes da transformação. Você tem a situação 2, que é a situação depois de transformar o gás, depois de fazer essa transformação isotérmica. Se você pegar ali pressão e volume inicial, P1 e V1, e multiplicar esses dois valores, vai dar um número. Se você pegar pressão e volume final, depois da transformação, P2 e V2, e multiplicar, vai ter que dar o mesmo número. Matematicamente, a multiplicação da pressão pelo volume, numa transformação isotérmica, dá sempre a mesma coisa. P1, V1, ou seja, pressão e volume inicial, tem que dar a mesma coisa na multiplicação, que é a pressão e volume finais. Ok? A gente vai ver formas de utilizar essa equação mais para frente, tá? Existem ainda mais duas leis para a gente dar uma olhadinha, cada uma delas vai te dar mais uma equação matemática. Mas não se preocupe, essa aula tem 3 leis, ou seja, 3 equaçõezinhas matemáticas, porém no final a gente vai ter todas elas unidas em apenas uma equação. Então no final das contas você vai ter uma equação só para decorar, e tem um macete. Tá? Então vamos ali para a segunda na ordem que aparece na apostila, que é a lei de Charles e Gay-Lussac para transformações isobáricas, que é quando a pressão não muda. Tá? Se a pressão não mudou, o que muda? O resto. Volume e temperatura. E como é que volume e temperatura se relacionam para um gás? Se você aumentar a temperatura de um gás, será que ele vai aumentar o volume ou será que o volume dele vai diminuir? A resposta é, ele vai aumentar de volume. Aumentou a temperatura de um gás, aumentou o volume dele, ok? Então ele vai acabar expandindo com o aumento da temperatura, ele vai acabar contraindo se você diminuir a temperatura. Tem um videozinho para você dar uma olhada, tem um pouco de gás dentro de uma garrafinha, essa garrafinha está toda contorcida com volume pequeno, essa garrafa é colocada fechada dentro de água fervendo, água quente, né? E aí o gás lá dentro, que estava todo com volume pequeno, ali, todo amassadinho, ele vai acabar expandindo, fazendo com que a garrafa fique com volume maior, tá? Que ela deixe de estar amassada só porque você esquentou o gás e ele aumentou de volume, ok? Tá aí. Como é que ficaria um gráfico dessa transformação isobárica? O gráfico seria um gráfico crescente. Por quê? Porque aumentou a temperatura, aumentou o volume também. Então se dobrou a temperatura, dobrou o volume. São diretamente proporcionais, temperatura e volume. Então o gráfico vai dar uma reta crescente, tá? Assim como está aí na página 2 da apostila. Beleza? Então, reta crescente é o gráfico. E como é que fica a equação matemática para isso? Bem, a equação matemática, que é a lei de Charles e Gay-Lussac para transformações isobáricas, ela é volume 1 dividido pela temperatura 1, ou seja, a divisão do volume pela temperatura, a razão entre volume e temperatura, V1 sobre T1 inicial, tem que dar a mesma coisa que a divisão do volume pela temperatura finais. Tá? Então, V1 sobre T1 tem que ser igual a V2 sobre T2. Como é que utiliza essa equação? A gente vai ver nos exemplos mais para frente. Tá? Por enquanto, guarde no seu coraçãozinho. E aí, a última das 3 transformações que a gente vai estudar, das leis, né, experimentais, é também de Charles e Gay-Lussac, só que é para uma transformação isovolumétrica, tá? Que o volume não muda. Se o volume não muda, o que muda vai ser pressão e temperatura. E como é que essas duas grandezas vão se relacionar? Aumentando a temperatura de um gás, você aumenta a pressão que ele exerce também. Ou a situação mais clara de que isso é real é você esquentar uma massa de gás dentro de uma panela de pressão. Com o passar do tempo, a temperatura vai aumentando e a pressão dentro da panela também aumenta. Tá? Então, pressão e temperatura são diretamente proporcionais numa transformação em que o volume não mude, né? Num recipiente fechado. Como é que fica o gráfico para uma transformação como essa, uma transformação isovolumétrica? O gráfico vai ser um gráfico assim como era o gráfico da isobárica, que a gente acabou de ver, que também eram leis, também era uma lei de Charles Gay-Lussac. Aumentou a temperatura, aumenta a pressão. Dobrou a temperatura, dobra a pressão. Dividiu pela metade a temperatura,
Divide pela metade a pressão. É diretamente proporcional à relação entre pressão e temperatura. Então o gráfico vai ser um gráfico muito parecido com o gráfico anterior, que é a da isobárica. Tá? Aumentou a temperatura, aumentou a pressão também. Então é uma reta crescente. Ok? Como é que fica a equação matemática para essa terceira lei experimental? P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Está muito parecida com a anterior. Tá? Essas duas últimas são muito parecidas. Ok? Agora, eu disse que essas três equações a gente ia substituir por uma só? Sim. A gente consegue pegar essas três equações que estão aparecendo e substituí-las por essa outra. Essa outra é chamada equação geral dos gases e ela serve para essas três situações anteriores. Ela pode substituir qualquer uma dessas três anteriores, tá? Decore apenas essa de agora, que é a equação geral, e você consegue resolver qualquer exercício dessa aula tranquilamente, ok? A equação é o quê? É a multiplicação da pressão pelo volume iniciais, dividido ali na fração, né, pela temperatura inicial, e isso tem que dar a mesma coisa aqui, pressão e volume final, dividido pela temperatura final. P1 V1 sobre T1 igual a P2 V2 sobre T2. Bem, como é que você decora isso? Eu tenho um macete. É um macete péssimo, como todos os meus macetes são, só que esse macete é um daqueles que envolve uma historinha. A história é a seguinte. Você lembra de Patati e Patatá? Os dois palhaços que alegraram a criançada no Bom Dia e Companhia durante não lembro quanto tempo. São palhaços muito famosos, palhaços que fizeram a infância de muita gente. Palhaços muito benquistos na sociedade, Patati e Patatá. Vou contar uma história para vocês sobre Patati e Patatá. Imagine que Patati e Patatá, no auge de seu sucesso, indo fazer a alegria da criançada na Índia, viajam de avião para uma turnê internacional e eis que o avião bate em umas montanhas e Patati e Patatá morre. Imagine o impacto disso no dólar. Na sociedade brasileira tudo ia parar. Você acha que se você fosse um empresário de Patati e Patatá, você deixaria essa tragédia acometer um país continental como é o Brasil? Não. Então você, diante dessa situação, acabou tendo uma ideia. Pensou, vamos substituir os dois palhaços mortos por uma nova dupla de palhaços. As crianças nem vão notar. E olha só o resultado. Reparando que era impossível substituir Patati e Patatá e continuar com esse mesmo nome, o empresário pensou, preciso de um novo nome para essa nova dupla, para continuar ganhando dinheiro e fazer a alegria da criançada. Eis que substituíram Patati e Patatá por uma nova dupla de palhaços chamada Piviti e Povotó. Novos palhaços para uma nova era, Piviti e Povotó. O que isso tem a ver com a equação geral dos gases? É o meu macete para ela. Piviti, à esquerda, é igual a Povotó, à direita. Piviti, Povotó. É assim que eu decoro. Piviti, Povotó. Tá? Equação geral dos gases, PVT, inicial, PVT, final. Piviti, Povotó. Ok? Bem, agora que a gente já viu isso, a gente pode partir para alguns exemplos de como utilizar essas equações. E aí a gente resolve exercícios da apostila na sequência. Olá, gurizada, tudo bem com vocês? A gente vai resolver alguns exemplos rápidos aqui de aplicação da equação geral dos gases. Eu resolvi bolar, eu acabei de inventar esses exercícios aqui, só para a gente poder aplicar a equação geral dos gases, ver como é que é a resolução matemática dela, antes de ir para a apostila. Porque quando a gente for fazer os exercícios da apostila, e a gente vai fazer na sequência, eles já envolvem um pouco mais de interpretação de texto. E aí eu queria, antes de ir para lá, resolver primeiro esses exemplos aqui. Então, você não vai encontrar isso em nenhum lugar, não tem gabarito nem nada. Eu acabei de colocar os dados aqui da minha cabeça, então é só para a gente treinar mesmo o Piviti e Povotó. Beleza? Então, bora começar aqui com o primeiro exemplo. Aqui os dados eles já estão tabulados, tipo, depois de você interpretar o texto lá do exercício. Eu já fiz o trabalho aqui de colocar nas coluninhas todos os dados aqui. A pressão inicial, 1 atm. Volume inicial, 500 ml. Temperatura inicial, 300 Kelvin. Isso aqui antes da transformação do gás, né? Porque Piviti e Povotó serve para transformação gasosa. Você vai ter o gás antes e o gás depois da transformação. A gente coloca o número 1 aqui para antes da transformação. Depois que ele se transforma, a gente coloca aqui o
o índicezinho 2, né? Para dizer que foi depois da transformação. Então, passado e presente, ou passado e futuro. Tá? A transformação ela se dá aqui no meio. Então, o gás se transformou. E aí a gente tem esse segundo estado. O enunciado te deu pressão inicial, te deu pressão final. 1 atm, 4 atm. Mudou a pressão. Então não é uma transformação isobárica. Porque se fosse uma transformação isobárica, a pressão não teria mudado. A temperatura. Você tem uma temperatura inicial, que é 300 Kelvin. Você tem a temperatura final, que é 600 Kelvin. A temperatura também mudou, então não é uma transformação isotérmica. E ele pede qual que é o volume final desse gás depois da transformação. Bem, a gente vai utilizar o que para resolver esse exercício? Claramente, ó, PVT Povotó. Se você utilizar a equação geral dos gases, basta você substituir os valores nela e você consegue a resposta. Então, vamos ver se tem algum problema com as unidades primeiro. ATM pode entrar? Pode entrar tranquilamente na equação, desde que você coloque a pressão em ATM tanto no P1 quanto no P2. Você não pode fazer o seguinte, colocar ATM no P1 e no P2 você colocar milímetros de mercúrio. Entende? Você não pode misturar unidades de pressão. Tem que ter no início e no final a mesma unidade. Temperatura em Kelvin pode entrar? Pode entrar. Não pode entrar em graus Celsius, graus Fahrenheit ou qualquer outra escala de temperatura. Tá? Só pode entrar em Kelvin. Então, se já está em Kelvin, tranquilo. O volume. O volume inicial 500 ml, o volume final a gente não sabe quanto vai dar o valor, né? A gente tem que resolver o exercício para descobrir. Porém, que unidade que vai dar? Ó, repara, ATM antes, ATM depois. Kelvin antes, Kelvin depois. ML antes, ML depois. Eu não sei que valor é esse aqui, mas eu sei que ele é um valor em mililitros. Ah, e como é que você tem certeza disso? Ó, na hora que você for fazer equação matemática, ATM corta com ATM, porque eles vão estar cada um de um lado. Kelvin corta com Kelvin e vai sobrar o quê? Só ml de unidade. Então a unidade vai ser ml no final. Então a gente está casando de parzinho de unidade, tá? Eu estou falando bastante antes de resolver, porque esses detalhes que eu estou falando para esse exemplo número 1, eles vão se repetir para todos os exemplos rápidos e para todos os exercícios da apostila, dessa matéria. Então, guardem bem esses pequenos detalhes, eu vou acabar repetindo eles, né, com o passar da resolução dos próximos exemplos. Mas guarde no seu coraçãozinho, que se você usou uma unidade antes, tem que usar a mesma depois, para aquela grandeza. Tá? Não pode usar graus Celsius nem Fahrenheit, tem que usar Kelvin aqui para temperatura. E esses são os detalhes principais. Agora vamos para a resolução. PVT igual a Povotó. Vamos substituir os valores numéricos. P1, 1 atm. Volume 1, 500 ml. Ah, eu posso colocar ml? Não tem que passar para litro, não? Não. Não precisa passar para litro, não. PVT Povotó aceita ml tranquilo. Como é que você sabe? Tá vendo? Ó, você tem pressão 1 e pressão 2. Essa aqui é uma equação comparativa de pressão. Ó, volume 1, volume 2. É uma equação que compara dois volumes. T1, T2. Uma equação que compara duas temperaturas. Quando você tem uma equação comparativa, como essa daqui, que compara um estado inicial e um estado final, se você usou litro, o litro vai acabar cortando com o litro, não tem problema. Se você colocar ml, o ml vai acabar cortando com o ml, não tem problema. Colocou centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, metros cúbicos, tanto faz. Qual que é a grande sacada de quando você tem uma equação comparativa como essa aqui? Que você use sempre o mesmo parzinho de unidades. Se você usou ml aqui, não vai achar que você vai conseguir litro no final, você vai conseguir ml. Então, ml, ml, ou metro cúbico, ou centímetro cúbico, centímetro cúbico. Essa aqui é um pouquinho mais chata, porque ela tem esse único detalhe a mais, que não pode colocar qualquer temperatura. Temperatura só em Kelvin. Mas de resto, você pode enfiar o que você quiser aqui de unidade, desde que case o lado esquerdo com o lado direito, tá? Então, temperatura inicial 300 Kelvin. Pressão final 4 atm. Volume final a gente não sabe. E temperatura final é 600, né? Olha, você vai acabar isolando o V2. Você tem que isolar ele matematicamente. Então, eu vou escrever aqui. V2. Eu vou resolver assim, porque é o jeito que eu faço, tá? Matematicamente, né? A partir daqui é pura matemática, não tem mais nada de química. Você vai pegar aqui os 600, né? Vai multiplicar esse com esse com esse, como se fosse uma regrinha de 3. Você vai ter lá 300 vezes 4 vezes V2.
300 vezes 4 vezes V2, 300 vezes 4 vezes V2, igual a 1 vezes 500 vezes 600. Continuando, você vai acabar isolando o V2 aqui, ó, passa o 300 e o 4 para lá, dividindo, porque eles estão multiplicando aqui. Vai ficar V2 é igual a 500 vezes 600 sobre 300 vezes 4. Aí aqui você vai acabar cortando 0 com 0, né? 0 com 0. O 3 com 6 você pode cortar. Creu, creu, fica 2 aqui em cima. Aí 500 vezes 2 dá 1000. Fica 1000 por 4. A resposta vai ser 250 ml. 200, deixa eu só separar aqui. 250 ml é a resposta, tá? 250 ml. Bem, então a gente substituiu os valores, fez as continhas, né? Isolou uma das variáveis, e é isso que a gente faz sempre. Você vai colocar os valores na equação, PVT pivotó, você vai isolar as variáveis e pronto, você vai ter uma resposta, tá? Então, continuemos aqui. Qualquer dúvida, isso é uma coisa importante. Qualquer dúvida que você tiver, você faz o seu comentário aqui no vídeo embaixo, tá? Eu respondo prontamente. Eu tenho aqui um aplicativo no celular de contas, né, de YouTube. Você pode comentar tranquilo que eu vou receber uma notificação e aí eu te respondo, tá? Te respondo com textinho e tal, te mando alguma coisa e a gente conversa, beleza? Então, se tiver dúvida, me manda nos comentários. Certo? Qualquer problema que você tiver em comentar, também avise lá no grupo. Tipo, eu não consigo comentar, esse vídeo está bloqueado para comentários. Eu também não sei, ninguém comentou até agora nos meus vídeos, mas você pode ser a primeira pessoa, e aí faça esse teste e me conte depois, tá bom? Se der tudo certo, beleza? Se não der certo, avise. Bem, vamos fazer aqui o exemplo número 2, que é um enunciado que estivesse escrito de alguma forma lá, que é uma transformação isovolumétrica. O que isso muda na hora da resolução? Bem, aqui em cima a gente tem uma transformação, não sei se você reparou, uma transformação politrópica, em que tudo muda. 1 para 4, 500 para 250, 300 para 600. As três variáveis mudaram, então uma transformação politrópica. Aqui embaixo não, a gente tem no exemplo 2 uma transformação isovolumétrica. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o volume é constante. O volume antes e depois da equação ele é o mesmo. Então o volume não mudou. O que acontece na hora de resolver o exercício quando o volume não muda? Bem, a gente tem a equação que é PVT pivotó, certo? Vou colocar aqui. PVT pivotó. Temos a equação, PVT pivotó. Se o volume antes e depois ele não mudar, ele for o mesmo, se for uma isovolumétrica, o que acontece? Você vai acabar cortando, cara. Creu, creu. Corta, porque ele vai ser o mesmo valor antes e depois na equação, você pode cortar, ó. Cancela um com o outro. Então, como é que fica a equação quando você tem uma transformação isovolumétrica? Vai ficar assim, ó. P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Essa não era a equação de Charles Gay-Lussac para transformação isovolumétrica? Era. Lembra que eu falei para você que a gente ia ter uma equação só e que ela substituiria aquelas leis experimentais do Boyle-Mariotti, do Charles Gay-Lussac? Sim, a equação geral, que é a PVT pivotó, ela substitui qualquer uma daquelas outras três, que eram P1, V1, P2, V2, que era de Boyle-Mariotti, e aquelas duas, que eram V1 sobre T1, V2 sobre T2 e P1 sobre T1, P2 sobre T2, que eram as leis de Charles Gay-Lussac. Então todas essas três, elas são, na verdade, derivadas da equação geral. Você consegue derivá-las da equação geral. Se for um exercício de uma transformação isovolumétrica, como é o caso aqui, você vai cortar volume com volume. Como é que fica? P1 sobre T1, P2 sobre T2. Se for um exercício de uma transformação isotérmica, vai cortar T1 com T2. Vai ficar o quê? P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Se for uma transformação isobárica, corta P1 com P2. A pressão cancela, né? Fica V1 sobre T1, V2 sobre T2. Então, você consegue, nos três casos, isovolumétrica, isotérmica e isobárica, pegar a equação geral, cortar uma dessas três variáveis, pressão, volume ou temperatura, e conseguir uma daquelas três leis volumétricas, daquelas três leis experimentais lá de Boyle-Mariotti ou Charles Gay-Lussac. Ok? Então, a gente vai utilizar essa equação aqui, né? Só pegamos o PVT pivotó, cancelamos o volume, pois é uma isovolumétrica, né? Corta o inicial com o final, e a gente tem aqui os números para a gente substituir, tá? Aí como que a gente vai fazer essa substituição? Bem, vamos lá. P1, deixa eu colocar para cá, ó. Colocar a resolução aqui em cima. P1 é quanto? 700 milímetros de mercúrio, tá? Sobre, qual a temperatura inicial? 127 graus Celsius. Qual que é o grande problema? Que alerta, fique ligado.
127 graus Celsius é um valor inválido. Você não consegue colocar aqui embaixo. Por quê? Porque nessa equação só entra Kelvin. Não vai entrar de jeito nenhum outra coisa que não seja Kelvin. Então, fique esperto, tá? Quando aparecer graus Celsius, o que você faz? Como é que passa de graus Celsius para Kelvin? Você pega este valor aqui e soma 273. Então, 127 mais 273 vai ficar quantos Kelvin? 400 Kelvin. Então, 127 graus Celsius não entra, mas 400 Kelvin, sim. Experimente colocar ali 400 Kelvin, faça conta, e depois experimente colocar o 127. Não dá o mesmo resultado. E o resultado certo é aquele que você coloca o 400. O outro resultado, que é quando você coloca o 127, ele não é válido, não quer dizer nada, não faz o menor sentido, tá? Então você vai errar se colocar graus Celsius, coloque Kelvin. Então você tem que saber passar, né, de graus Celsius para Kelvin. Faz o quê? Soma 273, ó, 127 mais 273, 400. Agora 400 eu posso colocar tranquilamente. Pressão 2, 1050. Temperatura 2, não sei. Tá aqui. O que a gente faz agora? A gente faz uma multiplicação cruzada, né? Corta 0 com 0, 0 com 0, fica 7 em cima, 4 embaixo, 1050 aqui. Multiplica esse com esse com esse, isola o T2, eu já vou colocar ele isolado aqui, tá? Vai ser 4 vezes 1050 sobre 7, isso vai dar de cabeça aqui, ó, gurizada, de cabeça isso vai dar 600 Kelvin. Então a gente tinha lá P1, P2, T1, faltava T2. Ah, e os volumes? A gente cortou, lembra que era uma isovolumétrica? Então não tem nada a ver com volume isso aqui, ele nem aparece na equação. Substitua os valores matemáticos e faça as continhas, tá? Bem, a gente já excedeu agora, já estamos passando do tempo, né, de 40 e alguma coisinha minutos dessa aula. Então o que eu vou fazer? Esses dois exemplos aqui, esses outros dois exemplos rápidos, a gente vai ver na próxima aula, que vai ser a aula de número 4, né? Videoaula de número 4. A gente vai começar ela resolvendo esses dois exemplos rápidos. Depois a gente vai resolver ainda exercícios da apostila sobre essa aula 5 da Química B. Depois que a gente fizer isso, aí a gente vai entrar na Química D. Ok? Daí a gente vai entrar na Química D. De anho. Então a gente vai resolver, na próxima aula, começar a resolver esses dois exercícios. Depois de resolvê-los, a gente pega os da apostila, resolve os da apostila para essa aula 5 da Química B. E aí a gente finaliza a próxima videoaula com a matéria da Química D. Ok? Então isso aqui ainda vai transpassar a próxima aula. Nos vemos no próximo vídeo. Espero que você assista a ele muito em breve, porque a gente ainda não completou, né, nosso estudo prático aqui. Então, até daqui a pouco. Chega de conversa, de enrolação. Até mais. Tchau.